Olá, bem-vindos! Análise dos fatos começando por aqui nesta sexta-feira, fim de mais uma semana. A gente que atualiza a partir de agora todas as notícias que importam no meio do seu dia nesse resumo comentado que é o Análise dos Fatos. Tudo bem, Felipe? Boa tarde. Salve, salve, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Sextou bonito aqui no Análise dos Fatos, que logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast. Vamos aos destaques desta sexta, então, 28 de abril. Desemprego sobe a 8,8% em março e atinge mais de 9 milhões de trabalhadores no país. Lula sanciona reajuste de 9% para servidores públicos federais e prepara anúncio de aumento do salário mínimo até 1º de maio. E ainda avança o PL das fake news na Câmara e Elis Regina, que volta aos palcos a partir da lembrança dos filhos e da ajuda da inteligência artificial. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos. O presidente Lula sanciona nesta sexta o projeto de lei que reajusta em 9% os salários dos servidores públicos federais civis, incluindo aposentados e pensionistas. A proposta, que havia sido enviada pelo governo, foi aprovada pelo Congresso Nacional na quarta. Com a sanção, os novos valores já passam a valer no mês de maio e estarão acompanhados de mais de R$ 200 no valor do Vale Alimentação. O evento de sanção ocorre agora no Palácio do Planalto, em cerimônia com a participação da ministra da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, Esther Dweck. E a gente ouve um trecho. E a gente vai ter que fazer concurso em várias carreiras para a gente repor aquilo que tinha desaparecido. Às vezes há uma incompreensão, eu não sei se por má fé ou não, mas toda vez que a gente fala em fazer concurso, algumas pessoas começam a utilizar, começou a gastança. As pessoas não querem compreender, mas sabem que é assim. Mas não querem compreender. Para melhorar qualquer serviço público em qualquer país do mundo, você tem que contratar seres humanos. O reajuste será concedido de forma linear a todas as categorias e começa a contar a partir da folha de pagamento do 1º de maio, sendo pago no vencimento do mês seguinte. O governo diz que serão beneficiados diretamente mais de 1 milhão de pessoas. O custo da medida para os cofres públicos será de 11 bilhões de reais, montante já previsto na lei orçamentária anual. Lula também deve assinar até 1º de maio a medida provisória para instituir o salário mínimo de R$ 1.320 neste ano. Ele já mencionou isso no discurso que continua acontecendo em Brasília. E a taxa de desemprego no país subiu 8,6% no trimestre terminado em fevereiro para 8,8% no trimestre até março, segundo os dados da PNAD contínua divulgados nesta sexta pelo IBGE. Em igual período de 2022, a taxa de desemprego estava em 11,2%. O país registrou um fechamento de mais de 1,5 milhão de vagas no mercado de trabalho em apenas um trimestre. A população ocupada ficou em quase 98 milhões de pessoas no trimestre encerrado também em março. Em um ano, esse contingente aumentou em 2,5 milhões de pessoas. Já a população desocupada aumentou e somam quase 9,5 milhões de desempregados no trimestre até março. A renda média real do trabalhador foi de R$ 2.880 no primeiro trimestre do ano. Bom, em relação ao aumento para os servidores, esse reajuste de 9%, como a gente ouviu no discurso, o Lula, ele já preventivamente começa a demonizar aqueles que criticam o aumento dos gastos públicos. Ele diz que em qualquer lugar do mundo é preciso contratar pessoas, etc. Porque ele sempre quis ter a liberdade para gastar. Quando você gasta, quando você melhora o salário de determinadas categorias, você ganha popularidade. É isso que o Lula quer. Acontece que isso precisa ser feito de uma maneira sustentável, porque senão você tem problemas nas contas públicas e depois vem crise econômica e as pessoas começam a perder tudo. E foi isso que aconteceu nos governos do PT passados, como eu já falei aqui, sobre os governos do Lula, os governos da Dilma Rousseff. Ele tenta se descolar da Dilma, mas os gastos públicos foram aumentando a partir de 2005 ainda, no governo Lula. Quer dizer, houve uma contenção só de 2003 a 2005, depois aumentou-se o gasto com o pessoal e em outras medidas, e o Estado foi se tornando insustentável quando veio uma crise internacional. Aí pronto, o Brasil acabou ficando com 14 milhões de desempregados, crise econômica, veio uma
manifestação pelo impeachment, etc. Então, desde que o governo apresentou aí a regra fiscal, que eu venho comentando nesse programa, inclusive com base nas análises que os principais economistas vêm fazendo, que a gente vê o crescimento dos gastos pela frente assumidamente nessa proposta. Então, você tem o salário mínimo aumentando, despesa com saúde e educação, despesa com INSS, LOAS, FAT, o chamado investimento, né, como o Lula gosta de dizer, esse gasto com pessoal, aumento dos servidores públicos. E a questão é que, se o governo pretende melhorar o resultado primário e assumidamente vai gastar, você precisa ter um aumento significativo da receita. E aí de onde que vem? E isso que está sendo colocado por diversos economistas. Apesar do governo conseguir uma coisinha aqui e ali, o Haddad promete até 150 bilhões de reais, e ainda não está muito claro se isso realmente vai acontecer de uma maneira sustentável. Então já tem muita gente analisando essa notícia de hoje, sobre o reajuste de 9% dos servidores, perguntando assim, olha, e ainda vamos zerar o primário no ano que vem? O Armínio Fraga, por exemplo, ele deu discurso ontem, né, numa audiência aí que envolveu parlamentares, dizendo que a aritmética simplesmente não fecha. E por quê? Justamente porque o governo Lula prevê zerar o rombo nas contas públicas em 2024 e gerar esse superávit primário aí de 1% do PIB em 2026. É isso que faz parte do arcabouço fiscal. Agora, ainda há muita dúvida sobre se isso realmente será possível. Vamos acompanhar para ver se depois isso não é simplesmente um castelo de cartas que vai cair, como aconteceu no governo Dilma. Na Eldorado, análise dos fatos. Presidente Lula que escolhe um general que cuidou da segurança de Dilma Rousseff para comandar o Gabinete de Segurança Institucional e põe fim a uma queda de braço. A apuração é da colunista do Estadão, Vera Rosa. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Felipe. O presidente Lula escolheu o general Marcos Antônio Amaro dos Santos para ser o novo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. O general Amaro, como ele é conhecido, entra no lugar do general Gonçalves Dias, que caiu há uma semana depois que foram divulgadas as imagens do circuito de segurança do Planalto, mostrando que no dia 8 de janeiro, quando houve aquele atentado aos prédios dos três poderes, ele circulou pelo terceiro andar, onde está o gabinete do presidente Lula, sem deter nem mesmo repreender os invasores. E o general Amaro, que entra no lugar de Gonçalves Dias, já foi chefe da Casa Militar no segundo mandato da então presidente Dilma Rousseff. Aliás, ele era sempre visto ao lado dela naquelas famosas passeios de bicicleta que então presidente Dilma dava ali em volta do Palácio da Alvorada. Então ele já é um militar próximo ao PT e foi escolhido pelo presidente Lula no momento em que o Gabinete de Segurança Institucional enfrenta crise por causa de tudo isso que aconteceu nos últimos dias. Houve desconfiança do presidente Lula em relação aos militares que fazem a sua segurança. Há uma queda de braço ali entre setores do PT e ministros do governo sobre quem comandaria o GSI, se seria um civil, se seria um militar. Agora, o desenho final do GSI ainda não está totalmente definido. Até agora, o que a gente sabe é que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, saiu da alçada do GSI no mês passado, passou para a Casa Civil, também foram exonerados até agora 87 funcionários do GSI, a maioria deles militares, e o que se diz no Palácio do Planalto é que é um movimento para desbolsonarizar o Gabinete de Segurança Institucional. Essa é a narrativa petista para tentar se eximir de qualquer responsabilidade pela omissão que resultou na invasão, principalmente do prédio do Palácio do Planalto, já que existe esse órgão do próprio governo, chama-se Gabinete de Segurança Institucional, como o nome diz, ele é responsável pela segurança da instituição. Então, isso, obviamente, é o sinal de uma falha, porque houve invasão, houve depredação de patrimônio público. Quem estava na chefia era o Gonçalves Dias, que era uma escolha pessoal do Lula, alguém da mais alta confiança dele, e que acabou pedindo para sair, quer dizer, foi saído depois que veio à tona a imagem dele durante o dia de 8 de janeiro,
abrindo porta ali para os invasores, completamente perdido, né? Completamente abobalhado diante daquela situação. Só que não dá para jogar tudo nas costas do bolsonarismo, tudo que eu digo em relação à proteção do gabinete. Porque você tem a responsabilidade do próprio governo. E eles estão tentando de todas as maneiras se eximir dessa responsabilidade. Vamos lembrar que houve relatório da Polícia Federal em 7 de janeiro, enviado para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, dizendo em todos os detalhes aquilo que aconteceria. Esse foi o relatório que o deputado federal Kim Kataguiri trouxe à tona semanas atrás, eu comentei aqui no programa, quer dizer, mobilização em massa de pessoas que vão invadir e depredar os prédios dos 3 poderes, e falava-se inclusive na possibilidade disso acontecer com outros prédios também, e não houve medidas suficientes para que isso não acontecesse por parte do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que vai ser um dos alvos dos bolsonaristas na CPMI de 8 de janeiro. Também está confirmada a informação, confirmado o informe que foi fornecido pela ABIN ao Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula e a equipe também do Ministério da Justiça e Segurança Pública a respeito daquela mobilização, também com todas essas possibilidades previstas, inclusive relatos de que as forças de segurança, se referindo ali à PM, não iriam confrontar esses alegados manifestantes, que depois se revelaram criminosos, né, porque invadiram e depredaram. Então violaram a lei. E o Ricardo Capelli, ligado aí ao lulismo, que foi interventor no Distrito Federal, soltou um tweet hoje mais cedo, dizendo que não é adequado que informes de inteligência confidenciais de um país sejam repassados através de um aplicativo de mensagem de uma empresa privada de uma nação estrangeira. Não se trata de xenofobismo nem conspiracionismo. Estamos tratando de soberania nacional. Ficou parecendo que ele está tentando eximir o governo de responsabilidade por não ter dado bola para o informe da ABIN por causa do meio pelo qual o governo teria recebido essa mensagem. Pelo menos é o que parece. Não pode ser o aplicativo de uma empresa privada, de uma nação estrangeira, etc. Ora, os meios de comunicação internos por parte do governo, das agências de inteligência, eles precisam ser completamente dominados e controlados pelo governo no primeiro dia. Principalmente num momento tenso em que já há meses havia aí a possibilidade de tentativas de golpe de Estado. Então, assim, é muita desculpa que, obviamente, vai ser usada contra o governo na CPMI pela oposição. É claro, só para registrar, que sem Bolsonaro não teria 8 de janeiro. Isso é muito óbvio. A gente está falando aqui de certas omissões por parte do governo Lula. Mas é aquela frase do Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe: tu és eternamente responsável por aquele que cativas. E o Bolsonaro é responsável por todos esses vândalos que ele cativou. Análise dos fatos. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, anulou a condenação do presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, por improbidade administrativa. A acusação era de envolvimento em desvio de dinheiro da Assembleia Legislativa de Alagoas, de 2001 a 2007. O ministro determinou que o processo volte à fase inicial em Alagoas, por entender que Lira não foi devidamente comunicado no início da ação para que pudesse exercer o direito de defesa. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não quis comentar. Pois é, esse caso é muito curioso, porque eu escrevi um longo artigo, quem quiser se aprofundar nele pode ler, procurar na internet com o meu nome, O Sistema Só Cuida de Si, em que eu falo justamente de toda uma articulação de políticos para afrouxar a lei de improbidade, justamente para escapar de condenações e processos. Isso envolvia Arthur Lira, envolvia o próprio Jair Bolsonaro, porque tem processo de improbidade em relação a Valdo Açaí, aquela funcionária fantasma que ele mantinha ali na região de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Essa mudança também acabou favorecendo o próprio Eduardo Pazuello, que foi ministro da Saúde ao longo da pandemia no governo Bolsonaro, e o Lira tinha essas condenações por improbidade em acusações de desvio de verbas públicas na Assembleia Legislativa de Alagoas. E agora ele conseguiu uma anulação. Quando a gente vai ver a decisão do ministro Humberto Martins, a gente vê que são 2 mecanismos sempre usados para impunidade no Brasil, que são questões processuais. Isso não ocorreu da maneira... Então, assim, você tem uma preocupação formal e aí você cria uma série de manobras jurídicas para esquecer os atos que aconteceram antes do processo, que são os atos investigados com todo o conjunto probatório que resultou na denúncia, na aceitação da abertura da ação penal. E o outro método é a mudança legislativa.
Então ele cita lá em determinado momento: os atos praticados considerados ímprobos, assim o foram em razão de alegada violação principiológica, tão somente, o que descaracteriza a improbidade administrativa após a modificação legislativa. Então ele está dizendo que houve uma mudança na lei que acabou descaracterizando a improbidade nesse caso, porque você não tem, aquilo não é mais suficiente para que ele seja enquadrado por improbidade. E o Arthur Lira é o presidente da Câmara, foi ele que patrocinou no jargão político, ele que articulou essa aprovação e acabou se beneficiando dela. Quer dizer, é lamentável que no Brasil se legisle, mesmo que indiretamente, porque ele diz que ele não vota, ele é presidente da Câmara, em causa própria. A análise dos fatos volta já com a reação do ministro Silvio Almeida a uma provocação de senadores bolsonaristas. Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim. Seguimos com a análise dos fatos, agora falando sobre o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, que foi aplaudido de pé durante uma sessão no Senado Federal nesta quinta, quando se recusou a receber dos senadores Eduardo Girão e Damares Alves a suposta réplica de um feto. O embate entre Almeida e Girão ocorreu durante a sessão em que o ministro apresentava, ou tentava apresentar à Comissão de Direitos Humanos do Senado, as prioridades da pasta para os próximos anos. Aproveitar aqui, já que a gente entrou na questão da dignidade humana, e vou materializar a entrega dessa criança, com 11 semanas de gestação. Doutor Girão, por favor, eu vou pedir uma coisa. Eu não quero receber isso por um motivo muito simples. Eu vou ser pai agora. E eu sei muito bem o que significa isso. Isso, para mim, é uma performance que eu repudio profundamente, com todo respeito. É uma exploração inaceitável de um problema muito sério que eu tenho no país. Em nome da minha filha que vai nascer, eu me recuso a receber isso aí. Ok, a posição do ministro está dada. Em nome da minha filha, não vou receber. Isso é um escárnio. Não vou receber. Eu peço a... Senador, e falo com muito respeito, respeitando o seu cargo, eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Eu sou um homem sério e acredito que o senhor também seja. Esse tipo de performance aqui não é o que condiz com a minha maneira de ver a política. Eu respeito a sua... Senador Girão. O senhor me respeita. Se o senhor fazer uma pergunta séria, eu vou responder com o maior prazer. Mas esse tipo de performance é inaceitável. Bom, vamos distinguir os fatos, porque esse programa se chama Análise dos Fatos. É legítimo usar o boneco, a réplica, para expor o tamanho e a formação do feto de 11 semanas, ao apresentar um argumento que pode, evidentemente, porque é um tema sensível de debate, ser tanto defendido quanto confrontado contra o aborto. Quer dizer, é legítimo você, da sua cadeira, da sua mesa, você está argumentando contra o aborto. Essa é a bandeira, uma das quais gerou votos, inclusive, para você como parlamentar. Estou falando do caso do senador Eduardo Girão. Então você traz aquele argumento contra o aborto, mostrando que, olha, com 11 semanas o feto já está desse tamanho, por causa disso, eu considero errado que esse feto seja eliminado, etc, etc. Quer dizer, as pessoas têm o direito de apresentar uma argumentação para defender o seu ponto de vista. O que é o teatro? O teatro é ir até a mesa da comissão para entregar esse feto ao ministro. Aquele teatro demagógico para você depois cortar o vídeo e botar na rede social que o ministro se recusou, e aí você fazer esse nós contra eles, daqueles que são contrários ao aborto, contra aqueles que são favoráveis à flexibilização de determinadas regras e tal. Então, assim, é uma performance mesmo. Nesse ponto, o ministro está correto. A performance teatral de parlamentares vulgariza os debates. É o que a gente viu no caso da peruca, por exemplo, do Nicolas Ferreira, que ele colocou ali, de agora eu sou a deputada Nicole e tal, para começar a falar sobre pessoas trans. É legítimo você apresentar argumentos, por mais que as pessoas possam discordar, sobre a questão da frequência de pessoas trans em banheiros, a distribuição em presídios, a participação em torneios esportivos, tudo isso é debate legítimo travado no mundo inteiro. Agora, quando o sujeito bota lá uma peruca, diz eu sou a deputada Nicole, tal, não sei o que, ele está fazendo teatro, está fazendo vídeo para cortar na rede social, para gerar nós contra eles, para gerar engajamento para ele por uma base mais militante.
Então é ruim que o Girão tenha descambado para esse lado. Agora, é claro que esses aplausos de pé aí foram majoritariamente de pessoas que são favoráveis à flexibilização de regras, né? Não são pessoas ali engajadas na luta pela vida, etc., como o outro lado coloca. Agora, a Janja, a primeira-dama, só para concluir rapidamente, fez o seguinte tweet: toda a minha solidariedade ao amigo e ministro Silvio Almeida, você é gigante, eles são um nada. A mais fiel representação da mediocridade. Sinta meu abraço fraterno. Fecho aspas. Eles são um nada. Isso é frase que se diga como primeira-dama da República, esposa do presidente. Eles são um nada. Olha, o bolsonarismo reduzia todo mundo a lixo. Se você for ver as postagens, os discursos mesmo dos filhos do Bolsonaro, todo mundo é lixo para eles quando diverge, quando os critica, etc. Agora você tem do lado lulista esse negócio de um nada. As pessoas precisam ser criticadas pelas suas atitudes pontuais, não desumanizadas dessa maneira. É muito triste o nível rasteiro e beligerante do debate público brasileiro. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos. E esse fim de semana tem derby. Palmeiras e Corinthians se enfrentam com significado duplo. Conta mais, Morelli. Olá, amigos! Quero falar um pouco de futebol. A semana foi pesada com assuntos extracampo envolvendo jogadores, envolvendo treinadores, envolvendo demissões de treinadores. Falamos muito de Cuca, de Corinthians. Quero falar do clássico Palmeiras e Corinthians, sábado amanhã, 18h30 no Allianz Parque. Mais uma vez, torcida única, só torcedores do Palmeiras. Aliás, o Estadão apresenta uma matéria, faz 7 anos que São Paulo vive com torcida única e começou lá em 2016, justamente depois de um clássico Corinthians e Palmeiras. Os 4 clubes de São Paulo são favoráveis à volta da torcida dos 2 times, mas a polícia, os envolvidos, ainda não decidiram por isso, por causa das brigas frequentes. Não mais dentro dos estádios, não mais nos arredores dos estádios, mas sim nas cidades, em pontos espalhados pelos 4 cantos de São Paulo. Esse Corinthians, sem técnico ainda, Tite tentou ser contratado no lugar do Cuca, não aceitou, disse que espera o final da temporada na Europa para ver se consegue um trabalho fora do país. Esta sempre foi a sua intenção desde que assumiu a seleção brasileira e também quando anunciou que sairia da seleção brasileira. Corinthians vai com técnico interino, que não vai ser o Fernando Lázaro, tentar enfrentar um dos melhores times do campeonato, um dos melhores times do futebol brasileiro. Palmeiras, Abel Ferreira volta com seus medalhões. Eles não jogaram contra a Tombense pela Copa do Brasil. A molecada conseguiu o empate e a classificação, mas volta com todos. A novidade é a volta do Rafael Veiga depois de um tempo. Rony também já jogou um pouquinho, pode aparecer na maior parte do jogo. E é esse Palmeiras mais favorito por todas essas circunstâncias do seu time e também do rival Corinthians. Em clássico a gente sabe que isso não quer dizer muita coisa, então jogo aberto, na minha opinião, Palmeiras e Corinthians, talvez o principal jogo da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu! Na Eldorado, análise dos fatos. Cria um show em homenagem a Elis Regina. O Júlio Maria, repórter do Caderno 2, conta pra gente mais. Tudo bem, Júlio? Olá, Carol, amigos ouvintes e amigas ouvintes da Rádio Eldorado. Gente, no dia 13 de maio próximo, vai haver uma grande homenagem a Elis Regina. Os filhos Pedro Mariano e João Marcelo Boscoli costuraram um espetáculo inédito, feito com material novo, sobre Elis Regina naquela casa, o Teatro Vibra Hall. Na verdade, uma casa de espetáculos muito grande aqui em São Paulo, antigo Credit Card Hall, né? Os ingressos já estão sendo vendidos e o show vai ser o seguinte: eles pegaram o material guardado da Elis Regina por muito tempo, depoimentos sobre Elis Regina feitos por Belchior, Milton Nascimento, Fagner, gente que passou pela vida da Elis. Convidaram Ivan Lins, convidaram o Renato Teixeira e convidaram o Roberto Menescal para esse espetáculo. Eles vão cantar, Pedro Mariano vai cantar bastante também, e João vai colocar umas imagens de Elis, vai colocar a voz de Elis ali. Olha, momentos que eu não vou contar muito, porque ele me contou, mas a gente vai manter um pouquinho de surpresa para as pessoas que forem até lá. Os ingressos estão sendo vendidos e é bom que as pessoas se apressem, porque realmente é o tipo de coisa
coisa que passa logo, é uma apresentação só e a procura vai ser grande, né? É a dica de hoje, gente, tá bom? Elis sempre com a gente. Um abraço para todo mundo. Análise dos fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.